Bom dia, professor. Bom dia, professor. bom dia, meus alunos. Bom dia. Da Edificações, todo mundo que está aí, e os que vão chegar também, Maria Luísa, Giovana, Matheus, Laura, Rodrigo, Sofia, Ana Clara, Natália e todo mundo. Muito bom dia para vocês. A aula já está sendo gravada. Eu gostaria de lembrá-los que hoje é a continuação daquela aula gravada que eu disponibilizei para vocês na semana passada, né? Na semana passada nós começamos o estudo dos gases, tá? Nós começamos o estudo dos gases e hoje a gente vai dar continuidade e encerrar esse estudo dos gases, ok, gente? Só também lembrando outra coisa, lembrando que a tarefa, o questionário do capítulo 1 sobre quantidades e medidas, tinha uma questão lá que estava sem resposta. Uma questão lá sobre a soda cáustica, que eu, ao colocar lá no Moodle, eu coloquei, não coloquei nenhuma resposta certa. Foi erro meu, erro mesmo. Na hora de fazer o cálculo, eu elaborei a questão, por algum motivo eu errei, né? E todo mundo erra. Então, eu fui alertado por uma aluna, uma colega de vocês, e corrigi lá. E fiz a correção lá, tá? Já com a resposta, com a possibilidade de responder corretamente, tá? E o prazo foi estendido até amanhã, dia 6. Eu mandei uma mensagem, ok? Tranquilo? Podemos passar para frente? Vou compartilhar minha tela. Professor. Tranquilo. Foi você, né, Bárbara? Foi você, né? Foi. Então Foi. é mesmo. Muito obrigado, tá? Toda vez que acontecer isso... De nada. Toda vez que acontecer, e pode acontecer, e provavelmente vai acontecer, percebendo que tem alguma coisa errada, pumba, me manda uma mensagem, ok? Tá? Demorei para corrigir porque o Moodle ficou fora do ar, né, no fim de semana. Beleza? Então vamos em frente. Vamos continuar nosso estudo dos gases. Vou compartilhar com vocês a minha tela. Na semana passada, naquela aula gravada para vocês, inclusive ficou uma aula meio, acho que ficou até um pouco comprida, né? Passou um pouquinho do tempo, né? Tá? Mas não tem problema. Nós falamos sobre gases, né? Iniciamos o estudo dos gases, tá? E nós vimos, deixa eu dar uma repassada rápida aqui, ó. Repassada rápida, né? Nós vimos que os gases são fluidos que podem ser comprimidos e podem ser expandidos, né? Nós vimos isso lá, tá? E nós vimos que existem algumas grandezas que são determinantes para o estudo dos gases. Essas grandezas são a pressão, o volume e a temperatura. Nós vimos também que a unidade de pressão que a gente vai usar é a atmosfera, ou milímetro de mercúrio. A gente não deixem de assistir também os vídeos, aqueles que estão lá no bloco lá do capítulo 2, tá? Tem uns professores lá, aqueles caras lá que são muito bons, né? Tá? Uma outra grandeza é o volume. O volume para nós é importantíssimo para o estudo dos gases. A unidade mais comum, mais comumente utilizada, é o litro, tá? Essas aqui são as relações que vocês vão usar para resolver exercícios, né? A temperatura, a unidade mais usada é o grau Celsius, mas em gases, só
podemos trabalhar com escala absoluta, que é a escala Kelvin, Porque na escala Kelvin não tem temperaturas negativas, ok? Tá? Eu pus alguns exemplos lá, né? Esse aí até é um lugar que eu conheci, que eu fui lá, fui fazer uma visita técnica pelo IF, né? Fui lá, né? Já tem alguns anos, e lá eu peguei 20 graus negativos, não foi 23, não. Eu peguei menos 20, foi de doer o osso, né? Os ossos, né? Muito bem. Aí nós começamos a estudar as transformações gasosas. Volume em função da pressão, né? A equação é essa aqui, ó. P1, V1, P2, V2. Fizemos exercícios. Depois, a segunda transformação gasosa com pressão constante. A equação é essa aqui. Cadê? Olha lá. V1 sobre T1, V2 sobre T2. É quando um gás transforma do estado 1 para o estado 2. Quem não assistiu essa aula da semana passada, não deixe de assistir, tá? A que eu gravei, não só a que eu gravei, as outras que estão lá também do pessoal lá. A gente depende da boa compreensão do assunto. Vimos uma terceira transformação, que é a isovolumétrica. O volume é constante, tá? Isovolumétrico. Ou seja, a pressão é função da temperatura. Aí o gráfico aí, ó. A pressão é função da temperatura, são diretamente proporcionais. A equação é essa, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2, né? Tá? Isso. Também a equação geral, essa equação é muito importante. Ela serve para trabalhar com qualquer transformação gasosa, qualquer. Tanto as anteriores, quanto aquela em que nenhuma grandeza permanece constante. Estado 1, P1, V1, T1. Estado 2, P2, V2, T2. Lembrando que a temperatura é sempre em Kelvin, sempre. Pressão e volume você pode usar quaisquer unidades. Desde que P1 e P2 estejam na mesma unidade, V1 e V2 na mesma unidade. Tá? Bom, passamos lá, tal, não sei o quê, fizemos alguns exercícios. Tá? Um outro exercício, esse aqui, ó, deu um no questionário que vai abrir hoje sobre gases. Hoje abre, né? Dia 5 abre um questionário. Vai vir uma muito parecida com essa aí, ó. Com essa aqui, ó. 1/3, 2/3, não sei o quê, vai, né? Fica aí atento lá. E agora não vai dar tempo de eu resolver de novo para vocês, né? Vimos a teoria cinética dos gases, né? As partículas do gás estão em constante movimento, com alta energia cinética, né? E elas se chocam umas com as outras de forma elástica, não perdem energia cinética. Graças a Deus, né? Tá? Porque senão, se perdessem energia cinética, a cada trombada de uma molécula com a outra, elas perderiam energia e se depositariam no solo, né? Se fosse, por exemplo, a atmosfera terrestre. Bom, esse conceito aqui é o conceito de gás ideal, é o conceito de gás perfeito. Existe esse gás na prática? Não, não existe. Mas é possível a gente chegar perto desse gás perfeito? É. O que é o gás perfeito? O gás perfeito, olha esse gráfico aqui, o que nós já vimos na aula passada. Quanto maior o volume do gás, mais distantes ficam as moléculas, ou seja, do gás. Maior, mais bem caracterizado fica o comportamento do gás. Um gás tem um comportamento ideal quanto mais distantes estiverem as moléculas. Então, olha lá. A pressão aqui, ó, vamos andar nessa linha aqui chamada isoterma. Quanto menor a pressão, estão vendo que eu estou andando para a esquerda? Quanto menor a pressão, maior o volume, ou seja, maior a distância entre as partículas do gás.
Então, o gás, para ser chamado de ideal, ele tem que estar a baixas pressões. Baixas. Se ele estiver em altas pressões, ele começa a perder o comportamento gasoso dele, começa a querer passar para líquido. É o gás do botijão, aquele botijão que a gente tem em casa, de gás de cozinha. O botijão de gás é aqui, ó, andando para a direita, aqui, ó. O volume vai só diminuindo, olha lá. Tá vendo? Aí ele vai deixando de ser gás e vai se transformando em líquido. Além disso, também é quanto maior a temperatura, lá, ó, maior é o volume. A temperatura vai aumentando aqui, ó, para a direita, ó, o volume também aumenta. Então, o que é o gás perfeito, ideal? Tá? Gás perfeito, ideal, é aquele que está em baixas pressões, em altas temperaturas. Tá? Ou seja, quanto mais rarefeito esse gás estiver, quanto maior a distância entre suas moléculas, mais ele tem um comportamento chamado de ideal. Ok, gente? Eu fiz uma observação aqui também, vocês viram lá? Vocês não deixem de resolver os exercícios que estão lá nos nossos, lá naquele material que eu pus para vocês lá, né? Esse material aqui, ó, chamado estado gasoso, ó, esse, ó, tá? Os exercícios que estão, isso está lá na sala do Moodle, lá eu acho que está com o nome de Estudo dos Gases. É o livro do Sardella, tá? É o livro do Sardella. Façam os exercícios, olha lá, esse livro aí, ó, do Sardella, está lá na página do Moodle. Ok? Tudo bem? Vamos seguir em frente? Então vamos. Nós temos que terminar esse assunto hoje, tá? Terminar ele hoje. Aí, agora, a gente vai passar para uma parte do estudo dos gases que vai envolver massa do gás. Então, o que nós vamos relacionar agora? Nós vamos relacionar. Eu fiz um rascunho aqui, ó, tá? Esse rascunho é baseado não só no livro do Sardella, mas também esse livro aqui, tá, gente? É o Feltri, Ricardo Feltri. Toda hora eu falo dele, tá? Quem puder, baixa o PDF do Feltri. Já falei isso umas trocentas vezes. Esse livro é muito bom. Muito bem. Então, vamos até aproveitar essa figurinha daqui, ó. Teve um cientista italiano chamado Avogadro, aquele do número de Avogadro, estão lembrados? 6,02 vezes 10 elevado a 23, lembra? Moléculas, que a gente chamou de 1 mol. O Avogadro foi um grande estudioso do estado gasoso. Foi graças a esses estudos do Avogadro que a teoria atômica e molecular se desenvolveu. E existe uma lei do Avogadro, também chamada de hipótese, mas ela é lei, porque já foi comprovada cientificamente, que é essa aqui, ó. É a lei de Avogadro. O que diz a lei de Avogadro? O que esse cara, esse moço aí, olha lá o retrato dele lá. O que esse moço descobriu? Né? O que ele conseguiu provar? Que volumes iguais de quaisquer gases, qualquer gás, não importa que gás seja, tá? Não importa qual seja o gás, se nós medirmos esses volumes iguais desses gases nas mesmas condições de pressão e temperatura, o número de moléculas lá dentro desses recipientes vai ser igual. Então, olha aqui a figurinha, que depois eu vou mostrar a que eu fiz lá, no meu rascunho. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho um recipiente,
1, 2, 3, 4, 5 moléculas de hidrogênio. Ali está representando 5 moléculas de hidrogênio. Aqui ele chamou de X. Esse outro recipiente tem 1, 2, 3, 4, 5 moléculas de gás carbônico. Olha lá, de gás carbônico. Tá? E o terceiro recipiente, 1, 2, 3, 4, 5 moléculas. Na verdade, é um número X, né? Moléculas de metano. Metano. Aqui, ó. Aqui. Se esses recipientes que contêm o mesmo número de moléculas, X, 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 forem medidos, forem submetidos à mesma pressão, P, à mesma temperatura, T, esses recipientes vão ter o mesmo volume. Então, eu tenho aqui 3 volumes contendo 3 gases diferentes, tá? Nas mesmas condições de pressão e temperatura. Nesse caso, não importa. Isso aí foi o que o nosso amigo Avogadro, foi o que ele determinou por meio de suas experiências. Não importa que tipo de gás está aqui dentro e aqui no terceiro aqui. Se é CH4, se é CO2, se é H2, não importa a molécula, a natureza da molécula. O que importa são o quê? A pressão e a temperatura. Se a pressão e a temperatura forem iguais nos 3 recipientes, e os números de moléculas também, ó, X, esses 3 recipientes vão ter volumes iguais. Então, essa foi uma importante contribuição para o estudo dos gases, feita pelo Avogadro, e também para o desenvolvimento da química com ciência. Aí alguém vai perguntar assim, mas engraçado, a molécula do gás carbônico é diferente da molécula do metano. Aqui é CO2, aqui é CH4. O que importa aqui não é o tamanho da molécula. O que importa aqui é a distância entre elas. Tá? O que vai definir o volume final desse gás é a distância entre elas. Então, não importa aqui, não é a massa da molécula. O que importa aqui é o número de moléculas. Ok, gente? Quer ver? Vamos aqui no meu rascunho. Eu estou repetindo, tá? O enunciado da lei de Avogadro, tá? Também chamada de hipótese, mas na verdade já é uma lei. Volumes iguais de quaisquer gases, quaisquer, olha lá, volumes iguais, tá? De gases quaisquer, não importa que gás vai estar lá dentro. Importante, nas mesmas condições de temperatura e pressão, possuem ou contém, aqui é com chapeuzinho, né? Contém, no plural, né? O mesmo número de moléculas. Então, eu fiz aqui um desenho parecido com aquele, olha lá, tá? Parecido com aquele. Eu tenho um recipiente aqui com gás H2, é o hidrogênio. Outro com gás nitrogênio, N2. E outro com gás carbônico. Se esses... Opa, peraí. Vem cá. Desculpa aí. Se esses 3 recipientes estão na mesma pressão e na mesma temperatura e contêm o mesmo número de moléculas, X, aqui eu pus 3 no desenho, né? Mas vamos chamar de X. Se essas condições forem obedecidas, a gente pode afirmar que esses 3 recipientes
vão ter o mesmo volume. Qual é a importância dessa lei do Avogadro? A importância, sabe qual é? Que os cientistas passaram a controlar as suas experiências, estabelecendo valores muito bem definidos de pressão, muito bem definidos de pressão e temperatura. E começaram a medir as quantidades de gases nessas condições, com pressão igual, volume igual, e verificando que os volumes também são iguais. Ou seja, o número de moléculas também é igual. Aqui, aqui, aqui. E aí, o Avogadro, olha lá que legal. Ó, o que o Avogadro fez? Ele conseguiu calcular o seguinte. Ele conseguiu calcular o número de moléculas nesses recipientes, em determinadas condições, que fossem receber 6,02 vezes 10 elevado, lembra daquele número do Avogadro? Vezes 10 elevado a 23 moléculas. A esse volume ocupado por 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, tá? Esse volume recebe o nome de volume molar. Então, o que é o volume molar? É o que nós vamos passar a fazer agora. O volume molar é o volume ocupado por um mol de moléculas. E quanto que é o 1 mol de moléculas? 602 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Ok? Bom, olha que interessante. Ó. O volume molar independe, essa palavra aqui, ó, não depende da natureza do gás. Não interessa se o gás é hidrogênio, não interessa se é gás carbônico, se é amônia, se é oxigênio. O volume de 1 mol só depende, primeiro, do número de partículas, ó, tá? 1 mol, da pressão e da temperatura. Então, o nosso objetivo a partir de agora é estabelecer uma relação matemática, tá, gente? Que vai permitir para a gente fazer cálculos envolvendo número de moléculas ou número de mol, pressão, volume e temperatura. Nós vamos estabelecer a partir de agora uma equação, uma expressão matemática que vai relacionar tudo isso. Vocês vão ver que no finalzinho da aula de hoje, nós vamos chegar a uma equação, tá? Que nos permite fazer cálculos envolvendo mol, volume, pressão, temperatura. Tá? Nós vamos deduzir hoje uma expressão matemática para relacionar tudo isso. Muito bem. Aí, o que os cientistas no mundo inteiro fizeram? Primeiro, nas suas experiências, olha lá, experimentalmente, qual foi o objetivo deles? Foi uniformizar, foi tornar uniforme as medições do volume molar dos gases, do volume de 1 mol dos gases. E aí o que foi feito? Foi estabelecida uma condição, foi estabelecida uma situação chamada de CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão. O que é essa? Então, os laboratórios do mundo inteiro, das universidades, né, dos institutos de pesquisa, quando vão trabalhar com CNTP, trabalham com, esses valores são valores estabelecidos pela ciência, tá? E por que esses valores? Para a gente ter uma referência. Então, estabeleceu-se que a CNTP, o que nós chamamos de CNTP, tem as chamadas condições normais
de temperatura e pressão, a temperatura foi fixada em 0 graus Celsius, 0 graus Celsius, porque a gente já sabe, né? A gente já sabe. A gente tem que transformar a escala Celsius para a escala Kelvin. Todo mundo lembra lá como é que é, né? A escala Kelvin é a Celsius mais 273. Então, na CNTP, a temperatura é 273 Kelvin. E a pressão é 1 atmosfera. Lembra lá, né, da aula passada? 1 atm. Também pode ser, esse valor, a gente pode usar outra unidade que é a chamada milímetro de mercúrio. 1 atm corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Bom, então essas condições aqui são chamadas de CNTP. Aí, medidas experimentais. O que são medidas experimentais? Feitas em laboratório, determinaram que, nessas condições, olha lá que legal, ó, o volume de 1 mol, o volume de 1 mol, chamado por nós, a partir de agora, de volume molar, para qualquer gás, não importa o gás, gás carbônico, amônia, metano, oxigênio, nitrogênio, qualquer gás, gás nobre, tá? Gases nobres, qualquer gás, se a gente medir o volume de 1 mol na CNTP, tem que ser na CNTP. Esse volume vai ser esse aqui, ó, vai ser 22,4 litros. Olha que interessante. Não importa a natureza do gás. Se você medir 1 mol, olha lá, de novo, de qualquer gás, na temperatura 273 Kelvin, na pressão 1 atm, esse volume vai ser 22,4 litros. Na verdade, gente, isso aí é um valor aproximado, tá? Isso é um valor aproximado. No ensino médio, no curso técnico, a gente trabalha com esse valor aí. Mas esse valor, isso aí é uma média. Os valores são 22,395 um gás lá. Para o outro, 22,401. Então, esses valores, eles ficam muito próximos, todos eles, de 22,4. É 22,401, 22,399. Tá? Isso aqui é um valor médio. Então, nós vamos usar esse valor médio, tá? Para qualquer gás. Qualquer gás. Então, aí já ficou tranquilo para nós agora. A gente já sabe que 1 mol são 602 vezes 10 a 23 moléculas. Aqui, ó, 1 mol. Olha lá. São 602 10 a 23 moléculas. Ocupam o volume de 22,4 litros, na temperatura 273 e na pressão 1 atm, 760 mmHg. Então, a gente já conhece a relação quantidade de moléculas, mol, temperatura, pressão e volume. Um exemplo que eu pus aqui, ó. Esse exemplo aqui, que legal. Eu peguei 1 mol de hidrogênio, 1 mol de hidrogênio, tá? Isso representa, 1 mol representa quantas moléculas? 602 vezes 10 a 23. 1 mol de nitrogênio representa quanto? 602 vezes 10 a 23 moléculas. 1 mol de gás carbônico, que representa quanto? 602 10 a 23 moléculas. E se 1 mol de H2, 1 mol de N2, 1 mol de CO2 forem medidos a 1 atm de pressão, na temperatura 0 graus Celsius, aqui, ó, tá, 273 Kelvin. Isso aqui a gente chama de CNTP, né? Lembra lá? CNTP, tá?
Esses 3 recipientes vão ter o volume de 22,4 litros. Porque nos 3 recipientes eu tenho 1 mol, 1 mol, 1 mol. 602, 602, 602 vezes 10 a 23 moléculas. Pressão, volume, temperatura, tudo igual. Número de moléculas, tudo igual. Aí agora veja que interessante, ó. Aí alguém deve estar pensando aí, né? E a massa? Massa. E a massa? O número de moléculas é o mesmo. O volume é o mesmo, a pressão é a mesma, a temperatura é a mesma. Nos três recipientes, tudo igual. Só tem uma coisa que não é igual. A massa. Se você for lá na tabela, o hidrogênio, a massa atômica dele é 1 vezes 2, 2. Essa aqui é a massa molar do hidrogênio, 2 gramas. Se você for na tabela periódica, o N de nitrogênio é 14. 14 vezes 2 dá 28 gramas. Então, aqui dentro, aqui dentro, nesse recipiente, tem 602 vezes 10 a 23 moléculas N2? Tem, mas a massa são 28 gramas. Aqui a massa aqui dentro, aqui, ó, são 2 gramas. Aqui tem 1 mol, 602, 10 a 23, aqui tem. Só que 1 mol de gás carbônico o carbono é 12, o oxigênio é 16, 16 vezes 2, 32, com mais 12, 44. Então, o que há de diferente nesses 3, nessa experiência aqui? A massa. Mol, mol, mol. Molécula, molécula, molécula. Pressão, pressão, pressão. Volume, volume, volume. Temperatura, temperatura. Mas as massas são diferentes. Tá? Ok, gente? Então, com base nesse conhecimento agora, a gente vai começar a fazer cálculos envolvendo mol, número de moléculas, pressão, volume, temperatura e massa. Ok? Vamos aproveitar aqui, vamos fazer um de cabeça aqui, sem escrever. Se esse recipiente aqui, ó, esse do gás carbônico, se esse recipiente do gás carbônico, esquece, tampa, vamos tampar os outros dois ali, tampa os outros dois. Deixa só esse do gás carbônico. Se esse recipiente aqui tivesse um volume de 11,2, olha aqui onde que eu estou aqui, ó. Se o volume aqui fosse 11,2 litros, não seria metade? Seria metade, não seria? Aí, nós teríamos aqui quantas moléculas, hein? Seria esse número aqui ou seria quanto? Seria a metade. Seria 3,01 vezes 10 a 23. O número de mol seria a metade. Seria 0,5. Tudo isso estou falando, gente, se aqui fosse 11,2, tá? Litros. E a massa aqui seria metade. Seria 22 gramas. Então, percebendo que a gente consegue agora fazer a relação, a proporção entre essas grandezas. Se eu diminuo isso aqui a metade, o volume, o número de moléculas cai para metade, o número de mol cai para metade, 0,5, a massa cai para metade, 22 gramas. Quer ver? Olha lá, vamos fazer esse exercício aqui, ó. Tá? Esse. Tá lá. Calcular o número de moléculas, tá? De gás metano, número de moléculas de gás metano, presente, aí está no singular, porque é número, né? Número presente, né? Calcular o número de moléculas de gás metano presente em 33,6 litros desse gás, medido na CNTP. Carbono é 12, hidrogênio é 1. Nós sabemos que o volume molar é 22,4 litros, né? Todo mundo sabe disso, né? Tá?
na CNTP, volume de 1 mol, né? Então, olha a regra de 3 aqui, ó. 22,4 litros, que é o volume molar, corresponde a 1 mol. Olha lá, 1 mol. Tá? Gente, essa medida é uma medida experimental, não é chute, não, tá? Não foi alguém que adora esse número 22,4, nada disso. É uma medida experimental. Então, a gente sabe que 22,4 litros corresponde a 1 mol, assim como 33,6 vai corresponder a um número N mols. Todo mundo lembra como é que resolve a regra de 3, né? Tá? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, fica N vezes 22,4 igual 33,6 vezes 1. Corta litro com litro, resposta em mol. Resposta parcial. Então, fica, tá? N igual a 33,6 sobre 22,4. Essa conta aqui vai dar 1,5. Conclusão? Qual é o número de mol desse gás contido em 33,6 litros? 1,5. Se 22,4 tem 1, 33,6 tem 1,5. Proporção matemática. Bom. Então, olha lá, opa, não vamos bobear não, não vamos esquecer não. O exercício está perguntando o quê? Número de moléculas. Aí a gente faz uma outra regra de 3. Na verdade, podia até fazer direto, tá, gente? Se vocês quisessem, podia fazer direto. Mas aí o que a gente faz? Faz outra regra de 3 aqui, ó. 1 mol, lembra lá? Da constante de Avogadro, corresponde a 602, 10 a 23 moléculas. Assim como 1,5 corresponde a X. Corta mol com mol, resposta em moléculas. Então, vai ser 1,5 vezes 602, 10 a 23. X passa para cima aqui, multiplicando, vezes 1. 1,5 passa para lá, multiplicando 602. Então, 1,5 vezes 602 dá 903. Vezes 10 elevado a 23 moléculas. Se vocês quisessem resolver esse exercício direto, era só pegar esse 602 aqui, ó, 10 a 23, e colocar aqui, ó. Resposta aqui era X, né? Já dava o X direto. Também pode. Né? Por exemplo, ó. Esse é legal. Ó, calcular a massa. Agora nós vamos começar a trabalhar com massa. Tá? Não é com a Márcia, não. Né? Eu tenho uma amiga que chama Márcia. Não é com ela, não. É com a massa. Calcular a massa em gramas. Desse gás aí, ó, nitrogênio, N2, a massa contida em 5,6 litros do gás. 5,6 litros do gás medido na CNTP. Como é que a gente faz? Ué, o nitrogênio é 14. Então, a massa molar dele é 14 vezes 2, 14 vezes 2. 14, 2 vezes 14 dá 28 gramas por mol. Então, olha que informação importante, ó. 1 mol desse gás corresponde a uma massa de 28 gramas. O que mais? Nós sabemos também, já sabemos, olha lá, que na CNTP, 1 mol, tá, corresponde a 22,4 litros. Olha que ficou fácil. 22 e... Vai, onde é que você vai? Nossa Senhora, peraí. Desandou aqui. Um minutinho. Opa, desculpa aí. Nós sabemos que 22,4 litros corresponde a 1 mol. Ali, ó, volume molar. Assim como 5,6 litros, olha lá ele, ó, 5,6 litros na CNTP corresponde a N mol. Corta litro com litro, resposta em mol, vai dar 0,25 mol. Então, o que a gente pode afirmar com certeza?
que 5,6 litros de gás nitrogênio na CNTP corresponde a 0,25 mol. Só que o exercício está querendo saber a massa. Massa. 1 mol, lá em cima, ó, aqui, ó, não pode esquecer que não, ó. 1 mol de N2 corresponde a 28 gramas, olha, 1 mol, aqui embaixo agora, de novo, corresponde a 28 gramas, assim como 0,25 corresponde a uma massa M. Então, é 0,25 vezes 28. Corta mol com mol, o 0,25 vem para cá, o M vem para lá, ó. M igual a 0,25 vezes 28 dá 7 gramas. Conclusão? 5,6 litros do gás nitrogênio, olha ele aqui, ó, na CNTP, tá? Corresponde a 0,25 mol, que corresponde a uma massa de, olha lá, de 7 gramas. Olha lá. Então, agora, gente, a gente consegue relacionar massa em gramas, número de moléculas, número de mol, pressão, volume, temperatura. Olha agora essa observação que eu fiz aqui, ó. É possível, tá? Nós estamos entrando na reta final da aula. Calcular o volume ocupado por essa massa gasosa aí, ou por esses 7 gramas, em qualquer outra condição de temperatura e pressão. Em qualquer outra. Em qualquer outra. Ah, então, ô Lucas, não é só na CNTP? Não. A CNTP serviu para nós de referência. Só que agora a gente pode calcular em qualquer temperatura, em qualquer pressão. Quer ver que legal? Ó. Aqui o exercício, ó. Calcular o volume ocupado pela massa gasosa do exercício anterior. Tá? Lembra lá da massa gasosa? Era 7 gramas, não era? Olha lá, ela lá. Aqui você, meu bem, olha lá. 7 gramas. Tá? Só que agora está pedindo para calcular o volume, não mais na CNTP, não mais. Está pedindo para calcular numa pressão 0,9, CNTP aqui é 1. E na temperatura, 25 graus, temperatura ambiente. CNTP é 0 graus Celsius. Tá? 0 grau. Aí o que a gente faz? A gente usa aquela equação da aula passada. A equação geral. P1, V1, T1, que nós vamos chamar de CNTP, aqui é CNTP, P2, V2, T2, que é a condição nova. Aqui é a condição nova, 0,9 e 25, ó. Então, vamos lá. CNTP, 1 atm, ok? Qual que era o volume daquela massa ali? Aquelas 7 gramas? 5,6 litros. Qual que era a temperatura? CNTP, 273 Kelvin. Tem que ser Kelvin, tá, gente? Você não vai colocar 0 aqui, né? 0 graus Celsius? Não, é Kelvin. Igual, pressão P2, 0,9, aqui a nova pressão, ó, vezes o novo volume, que o exercício está querendo, lá, o volume está pedindo, o exercício está pedindo o novo volume nas novas condições, que é o V2, tá? Na nova temperatura, que é 25. A gente pode usar aqui Celsius? Não. Aí você soma 273 aqui, ó, a gente soma 273, vai dar 298 Kelvin. Corta Kelvin com Kelvin, ATM com ATM, a resposta é em litros. Olha lá, que legal. Feita a conta, olha lá. O novo volume ocupado por 7 gramas de gás nitrogênio, o volume anterior qual que era? 5,6 na CNTP.
Agora, essas 7 gramas de nitrogênio, se a gente medir essas 7 gramas na temperatura 25, ou seja, 298 Kelvin, e na pressão 0,9 atm, o volume passa para 6,8. Olha lá, litros. Não vai ser mais 5,6, passa a ser 6,8. Estão vendo que agora a gente consegue trabalhar com massa em gramas, número de moléculas, pressão, volume, temperatura. Bom, gente, mais 5 minutos, 5 minutinhos. Só para vocês terem ideia, essa pressão 0,9 aqui, ó, é a pressão da cidade de Ouro Preto. Né? A pressão de Ouro Preto é menor do que 1 atm, por causa da altitude, né? A altitude de Ouro Preto é maior, né? A pressão nossa em Ouro Preto é 0,91 por aí, atm. Aí, gente, tá acabando, 5 minutinhos, aguenta aí. Aí, nós vamos estabelecer agora uma equação, que é a equação mais importante do estudo dos gases, tá? Ela é a mais, repito, a mais importante do estudo dos gases, que é a chamada equação de Clapeyron. Isso aqui é um Y, saiu meio falha aqui, ó, falhou aqui, mas é um Y, equação de Clapeyron, tá? O que esse cara fez? Pegou lá todo aquele conhecimento lá do Avogadro e deduziu uma expressão matemática, tá? Que vai nos permitir fazer cálculos com gases, envolvendo massa, volume, temperatura. Conforme nós vimos agora no exercício anterior, P1V1T1 igual a P2V2T2, não é? Desde que a massa seja a mesma, desde que seja a mesma massa. Então, P3V3T3 é igual. Então, a fração PVT é sempre um valor constante, é sempre, independente do valor da pressão, do volume, da temperatura, isso para uma mesma massa de gás, tá? Então, nós vimos que essa fração PV sobre T é sempre constante, sempre. Aí, aproveitando aquela lei de Avogadro lá e aproveitando a CMTP, 1 mol, olha lá, 1 mol de qualquer gás, na CMTP, ocupa 22,4 litros, não é? Então, vamos calcular o valor dessa constante aqui? Vamos calcular o valor numérico dela? Vamos. Pressão, 1 atm. Volume, 22,4 litros por mol. É o chamado volume molar. Temperatura, 273 Kelvin, né? Lá na CMTP. Então, se a gente fizer esse cálculo aqui, ó, 1 vezes 22,4 dividido por 273, esse valor dessa constante vai dar isso aqui, ó. Opa, aqui, ó. Vai dar isso aqui, ó. 0,0, tá? 82. E essa constante tem unidade, é atm vezes litro sobre Kelvin vezes mol. Pode já decorar, pode já guardar isso aí. Tá? Nós vamos precisar dela. Então, vamos seguir. Essa constante, ela tem um nome. Ela é chamada de constante universal dos gases perfeitos, dos gases ideais. Eu estou mostrando para vocês, gente, o raciocínio do Clapeyron, tá? O que ele fez para chegar na equação dele. Olha lá. Olha que legal, já vou colocar ela ali, ó. Então, olha lá em cima. PV sobre T, a fração PV sobre T, é igual a constante R, não é? Lembra do valor dela? 0,082? Isso para 1 mol de gás. 1 mol. Se a gente colocar lá dentro do recipiente 2 mol de gás, o volume dobra. Se o volume dobra, o valor da constante também dobra. Se eu coloco 3 mol lá no recipiente, o volume triplica. Ou seja, o valor da constante também vai triplicar. E se a gente colocar um número N
qualquer de gás, um número N qualquer. Por exemplo, 0,1, 5, 10, 3,3, 0,08, não importa. Para qualquer valor aqui de N mol, tá? Aqui ficou faltando, a gente esqueci, ó. Para N mols, aqui, ó, ficou faltando, N mols de um gás, a expressão fica PV sobre T igual a N que multiplica R. O N pode ser 1, pode ser 2, 3, 0, 1, 50, 1000, tá? Aí, pega a temperatura, joga para o lado de cá, sobe ela multiplicando, a equação fica assim, ó. PV é igual a nRT. Essa é a equação mais importante do estado gasoso, tá? Lá no questionário que vai abrir hoje à tarde, tem umas 3 questões lá sobre isso, sobre essa equação. Por que ela é chamada de equação de estado? Ela mostra, estado é particípio do verbo estar. Ela mostra as condições de pressão, volume, temperatura, para uma certa quantidade, N, do gás. Essa equação é conhecida como equação de Clapeyron. Olha lá. P é a pressão em atmosfera. V é o volume em litro, obrigatoriamente, tá? N é o número de mol, em mols. R, a constante, 0,082 atm litro sobre Kelvin mol. Porque esse valor, gente, esse valor, ele foi calculado para pressão em atm, em litro, volume, temperatura em Kelvin. Por isso que aqui tem que ser atm, litro, a temperatura tem que ser Kelvin, tá, gente? Mas, o número de mol está acabando. É função da massa molar. Um mol é função da massa molar. Lembra lá no início hoje? Um mol de gás carbônico, 44 gramas. Né? Um mol de nitrogênio, 28 gramas. Já sabendo-se que um mol é função da massa molar, um número N qualquer de mol também vai ser proporcional a uma massa qualquer. Tá? Um número N qualquer vai ser proporcional a uma massa qualquer, M. Massa em gramas, né? Então fica N vezes a massa molar, que eu pus aqui M maiúsculo, é igual a 1 vezes a massa em gramas. Então a gente estabeleceu aqui uma nova expressão que a gente vai usar. Número de mol é a razão entre a massa em gramas sobre a massa molar do gás. Massa molar é gramas por mol. Aí vamos substituir? Vamos substituir? No lugar de N, aqui, ó, no lugar de N, eu vou colocar essa fração aqui, ó, essa razão aqui. Então fica M sobre massa molar. Essa é a equação de Clapeyron modificada. E é ela que a gente vai usar. É essa equação bacana aí que a gente vai usar. Pressão, volume, massa em gramas, massa molar em gramas por mol, constante 0,082, temperatura Kelvin. Se vocês quiserem também usar pressão em milímetro de mercúrio, mmHg, aí o valor da constante R muda, tá? O valor da constante R passa para 62,3. Então, na hora que você for fazer um exercício, se for milímetro de mercúrio, o valor da constante a ser usado é esse aqui. Vamos fazer um exercício. Está acabando, gente? Nossa Senhora, está acabando. Eu tenho outra aula agora, 11 horas. Lembra do exercício que nós fizemos agora há pouco? Vamos fazer ele de novo? De novo.
calcular o volume ocupado por 7 gramas de N2 na temperatura 25 graus Celsius e na pressão 0,9 atm, na pressão 0,9. Então fica, olha lá, nitrogênio é 28 a massa molar, o R está aqui. Eu quero calcular o quê, né? Volume? Volume vai ser massa vezes R vezes T sobre pressão vezes massa molar. 7 gramas vezes 0,082 vezes 298 Kelvin sobre 0,9 atm vezes massa molar, 28 gramas por mol. Grama com grama corta, atm com atm corta, Kelvin com Kelvin corta, mol com mol corta, resposta em litro. Olha lá, ó. Epa! 6,8. 6,8. A mesma resposta lá de trás, ó. Ó, quer ver? Ó. Gente, o que eu vou fazer? Eu vou completar esse arquivo aqui, esse rascunho. Olha lá, 6,8. Eu vou fazer aqui mais uns 4, 5 exercícios envolvendo essa equação e vou colocar, vai vir lá na página de vocês com o nome de gases parte 2, tá? Eu vou colocar isso lá no Moodle. Vou completar, tá? Porque não deu tempo agora, eu vou completar esse rascunho aqui que eu estou fazendo, tá? Vou continuar aqui, eu vou continuar, fazer mais uns 5 exercícios e vou colocar lá para vocês servir, e vai servir de base para o questionário. Tá bom, gente? Beleza? Vamos voltar para a nossa aula? Tá? Tranquilo, gente? Eu tenho turma começando, tem uma aula agora com o pessoal da administração. Muito bem. Ok, gente? Muito obrigado. Desculpe a correria, tá? E, conforme eu disse, esse arquivo de exercício que vai para lá vai um arquivo com mais exercícios. Eu vou refazer, vou fazer outros e colocar lá. Tá bom? Um abraço para vocês. Vou interromper a gravação. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, obrigado a vocês. Obrigado a todo mundo. Desculpa a correria. Professor, muito obrigado. Até a Alô. próxima aula. Tchau, obrigado. Tchau, professor. Obrigada.